Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e nos auxilie em todo momento da nossa vida. Peço à espiritualidade amiga que nos inspire nesse momento, para que possamos captar os ensinamentos que vão tanto nos ajudar nessa nossa caminhada terrestre. Meu nome é José Avelino Placa. Hoje, o tema da palestra é auxiliar. Essa palestra é baseada na obra Pensamento e Vida, escrita por Francisco Cândido Xavier, com a psicografia do mentor Emmanuel. E antes de entrar no tema propriamente dito, né, da palestra, né, vamos falar um pouco sobre esse livro, né, um livro bastante singelo, mas muito profundo, né, nos seus ensinamentos, né, cujo título é Pensamento e Vida, e isso já nos leva a refletir o quanto que a nossa vida está ligada, né, ao nosso pensamento, né? O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. E suas próprias correntes filosóficas já e psicanalistas, né, atuais já vêm nos alertando, né? E logo no primeiro capítulo, o Emmanuel nos diz, né, a mente é o espelho da vida, né, o que tem, obviamente, a ver, né, com o que a gente acabou de falar, né? Ou seja, a nossa vida reflete o que se passa na nossa mente. E se a gente for seguir nessa linha, né, a gente vai ver que essas citações elas aparecem em várias correntes filosóficas ao longo da nossa história, né? A obra Caibalion, né, atribuída ao filósofo Hermes Trismegisto, que viveu cerca de 2.500 anos antes de Cristo, né, já começa, né, com a afirmação que o todo é mental, né, o universo é mental, né? Tudo que existe é a criação, né, da mente divina, né, da mente do Criador, né? E muitas filosofias orientais, né, notadamente o ensinamento, né, de Buda, né, sempre exortam a prática do controle mental, da meditação, de serenar a mente, né? Nós sabemos que a mente é criadora, né? Tudo que existe hoje no mundo material foi um dia pensado antes, né? Todas as construções, todas as invenções, todas as obras de arte, né? Elas existiram antes na mente de quem as criou, né? Acho que muitos conhecem, né? Uma passagem atribuída, né, ao grande artista, né, pintor, escultor Michelangelo, né? Depois que ele terminou uma das suas obras-primas, né, Davi, né? é, que, que a gente tem o privilégio, né, de ainda ter, né, conosco, né, exposta no Museu do Louvre, em Paris, e perguntaram para Michelangelo, né, como foi possível, né, ele conceber aquela obra, né, tão perfeita, né? E ele simplesmente respondeu que o Davi já estava lá na pedra bruta, né? Ele apenas lapidou, ele apenas tirou o excesso, né? O que também, né, nos leva a crer que ele já enxergava, né, a obra de arte que ele tensionava fazer, né, que o fez, né, magnificamente, né, já existia na mente dele, né? Daí essa necessidade de nós alimentarmos, né, nossa mente com bons pensamentos, né? Jesus já nos advertiu diversas vezes, né, sobre mantermos bons pensamentos, né, para evitarmos diversas adversidades. Orai e vigiai, né? A oração, né, sabemos que é um fantástico, né, instrumento que nos põe em conexão com o divino, com Deus, nosso Pai, né? Aliás, o próprio Jesus, né, a Bíblia cita diversas passagens, né, que ele se recolhia
notadamente em momentos difíceis, né, da sua jornada aqui na Terra, né, para orar, para estar em sintonia com o Pai. Né? Bom, se a gente for falar de oração, né, a gente e seus benefícios, né, evidentemente que isso daria, né, praticamente uma nova palestra, né? Vamos voltar ao orar e vigiai, né? O vigiai para não cair em tentação. O que Jesus queria dizer, né? Cuidai dos vossos pensamentos, sempre que perceber, né, que está com algum pensamento não nobre, né, um pensamento que não condiz com a boa conduta, né? Afastai aquele pensamento e voltai a atenção para o bem, para o amor, para a paz, né, para a harmonia, né? Tem uma antiga história budista que conta, né, que dois monges, né, um monge já bastante velho, idoso, né, um monge mais novo, né, caminhavam lá pelas regiões, né, asiáticas, né, da Índia, do Tibete, e num dado momento, né, eles chegaram até um rio, né, um riacho, né, mas que não era tão simples de ser atravessado, né? E havia uma jovem, uma moça, né? Que precisava atravessar aquele rio e não estava com receio, estava com medo, não tinha como atravessar, né? E aí o monge mais velho, né? Se ofereceu, né? Pegou aquela jovem no colo, né? E atravessou o riacho com aquela jovem. E depois cada um seguiu o seu caminho. E, passado algum tempo, o monge mais novo ficou, né, com aquela dúvida, né, na sua mente, né, e não se contendo mais, né, interpelou o monge mais velho e falou: monge, nós sabemos que a nossa religião, né, não nos permite tocar, né, numa mulher, né, que em qualquer circunstância, né? E o senhor carregou aquela mulher no colo, né? Atravessou o rio com ela, né? E o monge mais velho, né, sorriu e falou: então, meu filho, eu fiz esse gesto, né, de boa ação para com ela, né? Mas eu deixei ela na margem do rio. Assim que a gente atravessou o rio, e você ainda carrega ela nos seus pensamentos até agora, né? O que é um pequeno ensinamento, né, do quanto que podemos ser prisioneiros dos nossos pensamentos, né? Estar atrelado a pensamentos passados que não vão nos trazer benefício algum. Daí essa importância de termos domínio sobre os nossos pensamentos, né? Afinal, tudo aquilo que alimentamos em nós, né, é o que vai se refletir na nossa vida, né? O que temos costumeiramente pensado no dia a dia, né? Essa é uma reflexão a ser feita, né? Apenas assuntos relativos às nossas obrigações diárias, né? Ou nós temos separado algum tempo para a reflexão, para a prece, né? Para a meditação, o cultivo de bons pensamentos, né? Que tipo de música temos escutado? Músicas com melodias e letras, né, que transmitem sentimentos de paz, de harmonia, de amor, de fraternidade, ou o contrário? Né? Que tipo de livros temos lido? Histórias que nos levam a refletir sobre os valores da vida? Que tipo de filmes temos vistos? Vimos filmes violentos ou filmes que instigam as baixas sensações? Ou filmes que trazem lindas histórias, né, de superação, amizade, companheirismo, amor? Né? Existe um velho provérbio, né, atribuído às civilizações antigas, né, indígenas norte-americanas, né, que dizia, né, que dentro de nós há dois cachorros. Um deles é cruel e mau, e o outro é muito bom. E os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Então, o que eu tenho alimentado dentro de mim? Né? Esse é o reflexo que vai ser a nossa vida no dia a dia. Então, vamos procurar sempre nos alimentar com bons pensamentos,
né? Pois esses pensamentos vão gerar bons sentimentos, né? E, por sua vez, né? Boas atitudes, boas ações, né? Mas voltando para a obra Pensamento e Vida, Emmanuel compara, né, no início da obra, a mente humana a um grande escritório, que possui diversos departamentos. O departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. Tudo isso, se nós pensarmos, né, de alguma maneira, reside na nossa mente, né? Nós temos que lidar com os nossos desejos, os desejos materiais, os desejos emocionais, né? Nós estamos constantemente lidando, né, nesse mundo material com os desejos. A inteligência é aquela parte que nos leva, né, a raciocinar com lógica, com corretude, né? Aprender com as situações, aprender com o conhecimento, né? A imaginação é aquela parte mágica, né? Que nos permite criar, né? Não só no ramo artístico, né? Mas toda hora estamos criando, né? Criando situações novas que podem melhorar a nossa vida, a vida do próximo, né? É um instrumento fantástico que nos leva, né, a um mundo todo novo, né? E o departamento da memória, onde nós arquivamos tudo que nós vivemos, né? Coisas boas, coisas ruins, né? Coisas que necessitamos lembrar, né? Mas, acima de todos eles, segundo Emmanuel, né, está o departamento da vontade, né? Ele é o gerente, né, desse escritório mental, né? Ele tem o papel de vigilante, né? E que é através dele, né, que o espírito determina o rumo da vida que vai ter, né? Isso, e não é à toa, né, que na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, né, aos espíritos benfeitores, né, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha só, uma pergunta bastante profunda, né? O homem, por si mesmo, né? Sem ajuda divina, sem milagres, sem nada sobrenatural, o homem, por si mesmo, ele consegue vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, consegue. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. E essa é uma pergunta que sempre me deixou bastante pensativo, né? E acho que todos nós, né, no primeiro momento, vamos dizer, mas como assim falta vontade, né? Eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor, realizar minha reforma íntima, procurar fazer o bem despretensiosamente, né? Etc., né? Mas sempre que cedemos, né, ou falhamos, ou caímos em tentação, o que nos faltou, afinal? Foi uma firme vontade, né? Então, para isso que nós precisamos alimentar nossa mente com bons pensamentos, né? Assim, nós vamos fortalecer nossa vontade, né? E o bem vai estar presente naturalmente nas nossas ações, na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Bom, depois dessa explanação, né, Emmanuel vai discorrendo sobre diversos temas, né, que são presentes nessa belíssima obra, né, e que fazem parte da nossa vida, né? Família, filhos, trabalhos, né? Questões morais como humildade, o dever, o hábito, né? E, finalmente, no capítulo 23, ele aborda o tema do auxílio, né? Que é, efetivamente, né, o tema principal da nossa palestra, né? Eu estava dando só uma introdução, né, em função, né, do livro Pensamento e Vida, né? E ele inicia, né, o capítulo, né, dizendo, né, auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Então vamos refletir sobre esse primeiro parágrafo, né? Emmanuel está nos conduzindo a refletir, né, que o auxílio é uma forma de refletir a vida divina no nosso próprio eu, né? E fazer com que essa
corrente divina, né? Essa vibração divina, né? Essa energia divina, né? Se dilata, se engrandeça, né? Na medida que nós caminhamos, né? Na senda do auxiliar, nos desdobramos, né? No impulso de auxiliar, né? Jesus já nos disse, né? Eu não vim para ser servido, e sim para servir, né? E nos lembrou, né? Nos lembrou várias vezes, né? Que Deus, nosso Pai, está constantemente trabalhando, né? Em prol da criação, né? Então, quanto mais estivermos em sintonia com o servir a Deus, servir ao próximo, servir ao universo, nós vamos estar em sintonia com o bem, com o Deus interno que habita cada um de nós, né? Aí Emmanuel continua fazendo um belíssimo paralelo, né? Mostrando que a vida sempre se manifesta pelo movimento, né? Tudo que existe no universo está em movimento, né? Se olharmos, né, para quem é da área da saúde, né, o nosso corpo ele é um universo em movimento, né? Células se movimentando, sangue se movimentando, né? O ar que respiramos, que faz, né, o seu trajeto, né, pelos pulmões, né, pelos vasos sanguíneos, né? Então, a vida se manifesta pelo movimento, né? Em todas as suas dimensões, né? E Emmanuel dá alguns exemplos, né? A eletricidade nada mais é do que, né, as partículas elétricas, né, em movimento, né? É preciso que haja um polo positivo, um polo negativo, para que haja, né, uma corrente elétrica. Essa corrente, na verdade, são elétrons em movimento, né? Os rios, né? Os rios, eles seguem sempre seu fluxo, né? Da nascente até o sorvedouro, até o mar, né? Os rios estão em movimento, né? O sangue circula no nosso corpo. E quando esse movimento ele é interrompido, né? É, não é o natural, né? O rio que é interrompido, ele acaba, né, alagando, né, se transformando num pântano, né? O sangue que é interrompido acaba necrosando, né, o tecido, né? Então, o movimento faz parte da vida, e a interrupção do movimento não é algo bom, né? E assim a gente também pode pensar no fluxo divino de auxílio, né? Deus age através das pessoas, né? Já escutamos essa máxima, né? Mas precisamos estar em condições de sermos esse elo, né, da corrente do bem, do amor. Precisamos estar em condição, né, de permitir que a energia divina do amor infinito de Deus flua, né, através de nós, né? Mas como que nós podemos trilhar esse caminho, né? Estando sempre atentos, né, em como, né, em que podemos ser útil, né? Ajudar o próximo, ajudar a natureza, né, ao meio ambiente, a comunidade, né? Emmanuel nos diz que nós podemos ajudar, né? Ajudar através do sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, né? Aquele que ajuda acaba sendo o primeiro a ser ajudado, né? E essa máxima pode ser entendida diante dos ensinamentos que a gente pode ver da seguinte maneira, né? Se a gente está apto a ser um instrumento, né, da corrente divina, do bem, então a força do bem, antes de chegar até aquele que necessita, aquele que tem o mérito, né, de receber, né, aquela ajuda divina, né, ela necessariamente vai passar por nós mesmos, né? Nós somos canais, né, do fluxo divino do amor de Deus até toda a criação. Então, não tem como a gente levar o bem, né, a alguém sem antes que a gente canalize, né, em nós mesmos, né, esse bem, né, que é materializado por essa força divina, né, que é o amor universal de Deus, né? Daí, né, a, a, o benefício, né, que nós temos, né, em auxiliar, né, em agir no bem, né,
agir no bem em quaisquer circunstância, né? Agir no bem com o nosso próximo, agir no bem, né, com a criação divina, né, com a natureza, com os animais, com as plantas, né? Quem talvez mais tenha exemplificado, né, esse modo de viver em harmonia com tudo, né, talvez tenha sido, né, depois de Jesus, São Francisco de Assis, né, que é lembrado até hoje, né, como aquela pessoa que amava tudo e a todos, né, desde o pequeno inseto, né, uma pequena planta, né, a toda a criação divina, né? Então, estarmos com o nosso pensamento, né, focalizado em coisas boas, né, em pensamentos nobres, né, nós nos colocamos em condições, né, de canalizarmos essa corrente do bem e sermos um instrumento, né, de auxílio, né, à criação divina, né? Deus age através, né, das pessoas, né, dos espíritos, da sua criação, né? E quanto mais estarmos em condições de sermos, né, um elo dessa corrente do bem, né, mais o bem vai beneficiar a nós mesmos, né, porque ele vai passar antes por nós mesmos. Então, eu queria encerrar essa singela e pequena palestra, né, relatando uma linda história, né, que talvez muitos de vocês possam já conhecer, né, contada pelo médium Divaldo Pereira Franco, né, sobre um garoto, né, um menino, né, chamado Bill, né, que tinha o sonho de ser bombeiro. Então, conta Divaldo, né, que esse menino, talvez em torno de 9, 10 anos de idade, né, ele foi acometido por uma grave doença, né, um câncer que na época não havia como ter tratamento, né, mas ele acalentava o sonho, né, de ser bombeiro, né, mas a saúde dele cada vez se deteriorava mais, né, e a mãe dele, né, muito consternada, né, num dado momento, né, teve a ideia de ligar para o corpo de bombeiro da cidade, né, para ver se ela podia, ao menos, né, realizar, né, alguns momentos de alegria para o seu filho, né, antes que a morte o levasse, o que era praticamente inevitável. E aí ela liga para o corpo de bombeiros e o próprio comandante atende, né, e ela, né, relata, né, toda aquela dor de mãe que ela sentia, né, por estar acompanhando, né, aquela difícil fase do seu filho, né, e relata para o comandante, né, se o comandante não poderia, né, falar com o seu filho, né, contar um pouco das histórias dos bombeiros, porque isso sempre foi o sonho do seu filho, né? E aí o comandante responde para ela: é claro, minha senhora, que eu posso fazer isso, mas eu também posso fazer mais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou nomear o seu filho bombeiro honorário. Então, a senhora diga ao seu filho que ele está proibido de morrer até o próximo sábado, onde nós vamos ter uma cerimônia. A senhora vai trazer o seu filho aqui, né? Eu tenho uma roupa de bombeiro mirim e o seu filho vai participar da nossa formatura, da nossa cerimônia, né? Como bombeiro honorário, né? E claro que a mãe ficou super feliz, né? O garoto também, né? Não se continha, né? De felicidade, né? E assim foi feito. Eles foram até a corporação, né? O menino recebeu homenagens, né, de toda a corporação de bombeiros, né? E eles voltaram muito felizes para casa. Mas a saúde do menino continuava piorando, né? Passado algum tempo, né? A mãe
percebeu que talvez ele não tivesse tivesse apenas mais alguns dias de vida, né? E ela ligou novamente, né, para o comandante, né? E relatou, né? Agradeceu, né, todo o carinho, né, e atenção que aquele homem tinha, e toda a corporação, né, tinha feito com o filho dela, né? E falou: olha, mas acho que ele não vai passar mais de alguns dias, né? O senhor poderia dar uma última mensagem para ele, né? E aquele homem disse: claro, minha senhora, mas eu posso mais. E eu vou até aí, do prédio onde a senhora mora, vamos com uma escada Margiros, vamos subir até o seu apartamento e vamos levar uma condecoração ao seu filho. E assim foi feito. Não precisa nem dizer, né, o quanto, né, de alegria, né, trouxe aquele menino, né, que depois de alguns dias faleceu, como já era previsto, né, mas aquela mãe, né, ficou de alguma maneira confortada, né, com todo o amor que foi dado ao seu filho, né? E aquele comandante do Corpo de Bombeiros, que foi instigado a fazer o bem, ele não só fez o bem, mas fez mais, né? Então, a pergunta que fica, né, a todos nós, né, nesse momento é: estamos fazendo bem? Estamos fazendo mais? Estamos fazendo todo o possível que podemos fazer para levar o bem, para levar o auxílio a alguém, né? Então, a cada oportunidade que tivermos de realizar o bem, né, através dessa linda história, né, contada pelo Divaldo, talvez devêssemos perguntar: será que podemos fazer mais? Obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que essas singelas histórias, né, que essa singela palestra possa plantar, né, uma semente de bem no coração de cada um de nós, para que possamos ser realmente um instrumento de auxílio da providência divina a todos os que nos cercam, a todo o universo. Muito obrigado e que todos nós fiquemos na paz de Jesus. Que assim seja.